pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Tânia e hoje vamos discutir mais uma questão do Enem de Geografia. Essa é uma questão do Enem de 2017, cujo tema é solos. Temos um texto que vai dar subsídio para a gente responder a questão. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação, provocadas pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. Vamos então analisar o texto. A gente sabe que a agricultura, quando ela não é feita de maneira sustentável, quando não é feita pensando na conservação dos solos, esse solo agrícola ele pode ficar muito empobrecido, ele pode ficar ácido, salinizado, pode ocorrer erosões, diversos processos. Então vamos entender sobre o que o texto está falando, né? Empobrecimento químico. Então isso é o desgaste do solo quando se perde alguns elementos que são essenciais para a agricultura. Esses elementos estão no humus, que é presente no solo. Esses elementos normalmente estão nas camadas superiores do solo, nas camadas que são usadas para agricultura, porém eles podem ser perdidos. E como ele pode ser perdido? Eles podem ser perdidos através do processo de lixiviação e através da retirada desses elementos com as colheitas. Mas como assim com as colheitas? O que acontece? Se eu planto sempre o mesmo produto, planto, por exemplo, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, por exemplo, ela exige muito nitrogênio do solo. Então, se todos os anos tem vários plantios de cana-de-açúcar no mesmo solo, você retira a cana-de-açúcar, colheita e planta novamente, esse solo vai ficar pobre em nitrogênio. Por isso que é importante ter a rotação de cultura, o solo ter um período de descanso, para que esses elementos possam ser repostos. E aí também, como que ocorre esse empobrecimento químico através da lixiviação? A lixiviação é o que está sendo descrito aqui, olha, quando a água se infiltra no solo. Essa água, ela se infiltra no solo, e com essa infiltração, esses elementos que estão na camada superior, eles vão indo para camadas mais internas do solo. Eles vão indo para camadas inferiores. E aí a camada superior, que é usada para agricultura, acaba ficando pobre. Isso ocorre devido à falta de cobertura vegetal naquele solo, a não deixar, ter o tempo para que o solo se recupere. Esse processo de lixiviação ele vai se intensificando com as chuvas e com a irrigação. Então, o que acontece? Os nutrientes, quando não são repostos, acaba que na camada superior do solo se concentram muitos metais pesados, como o alumínio. E o alumínio, ele acaba alterando, esses metais, o pH do solo, tornando esse solo mais ácido. Porque o alumínio ele é um elemento mais difícil de reagir com a água e dessa maneira se infiltrar. Por isso, acaba que essa parte superior concentra uma grande quantidade desse elemento tóxico e aí deixando o solo bastante empobrecido e impróprio para a agricultura. Vamos então para o comando do questão. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável. Elevação da acidez do solo? Sim. Por quê? O que traz o equilíbrio químico, O que vai ocasionar um bom pH do solo? São os nutrientes presentes no humus, são os nutrientes presentes nessa camada superior do solo, só que eles foram levados, eles foram lixiviados. E aí, dessa maneira, sobram elementos como o alumínio
e o que vai tornar o solo mais ácido, causando acidez. Ampliação da salinidade. Essa alternativa também está errada, porque a salinidade ela pode ser causada por um solo muito pobre, né? Questões naturais, ou ela pode ser causada pelo uso de fertilizantes, mas não pelo processo que está descrito no texto. O texto tem muito mais a ver com a letra A, né? Que a lixiviação leva à acidez e não à salinidade do solo. Formação de vossorocas. Formação de vossorocas são aqueles grandes erosões, são aquelas grandes crateras. A lixiviação é um outro processo, é um processo químico. A vossoroca já é um processo mais físico, que vai se tornar mais visível na paisagem. Então, também não tem muito a ver com o texto, né? Remoção da camada superior também não é a remoção da camada superior, mas é a reação química que leva os nutrientes para camada inferior. Então, o que está sendo descrito é diferente da alternativa D. Intensificação do escoamento superficial, intensificação da velocidade da água, também não tem a ver com o nosso texto, né? Na verdade, a intensificação do escoamento superficial não levaria à lixiviação, estaria mais relacionada com a erosão. Por isso, a letra E também está errada. Bons estudos para todos, um abraço.